Que tal a gente falar sobre um tipo de mitologia que não aparece tanto no YouTube? Vamos dar um rolê pelos desertos? Bora pra Arábia! Bem-vindos! E aqui quem vos fala é Velhart para mais um vídeo do canal, e hoje vamos falar sobre mitologia árabe, folclore árabe na verdade. Não a mitologia, não vai aparecer o Corão aqui, tá? Calma que não vai ter ninguém andando de burca. Calma aí, tá? Não precisa se preocupar com religião não, é só o folclore mesmo. O folclore árabe possui muitas criaturas bem interessantes, e algumas um tanto tenebrosas, outras nem tanto, como qualquer outro folclore. E eu percebi que não tem muita repercussão no YouTube, então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco do que vocês ainda não sabem sobre a mitologia árabe. E vamos às criaturas, né, como de praxe. Não há como falar sobre a mitologia árabe sem começar por eles, os djinns. Os djinns são seres que aparecem enormemente nas histórias árabes. Eles são criaturas que vivem em um plano meio físico e meio espectral. Eles estão exatamente entre a barreira entre a realidade e o plano espiritual. Habitariam no mesmo lugar dos anjos, basicamente. Os djinns são o que nós chamamos de gênios. A palavra gênio surgiu do termo djinn, porque os portugueses e os espanhóis não conseguiam pronunciar a palavra. Então acabou virando gênio. Mas o gênio da lâmpada de Aladim, por exemplo, é a coisa mais próxima da mitologia antiga. São seres espirituais que as pessoas tentavam capturar a todo custo para prender eles dentro de recipientes feitos de ouro, porque o ouro é o único metal que eles não conseguem transpassar. Então eles ficam presos lá dentro e eles só são libertos se eles realizarem 3 desejos para o seu mestre. E é exatamente daí que saiu a história do Aladim. O gênio do Aladim é a coisa mais perfeita que tem para explicar o que é um djinn. Tem muitas histórias, contos, até jogo de videogame que descreve os djinns como seres elementais de armas, não tem nada a ver, tá? Não existe nada disso. Os djinns são gênios, basicamente são gênios. E para quem não sabe, né, uma das criaturas mais famosas da mitologia árabe, que é o Ifrit. Sim, o Ifrit é árabe. Ele é um tipo de djinn também, ele é um djinn elemental do fogo, ele é um ser feito do fogo, na verdade ele é nascido, né, da chama primordial que rege acho que se não me engano até são as chamas de Genhema que criaram os primeiros Ifrits. Pra quem não sabe, a chama de Genhema é o fogo do inferno, basicamente é o fogo do inferno. Quando você vê as pessoas dizendo que você vai queimar num mármore do inferno, o mármore do inferno seria as chamas de Genhema. Foi daí que os Ifrits nasceram. Eles são um tipo de djinn também, da mesma forma que os gênios da lâmpada, eles podem ser aprisionados e podem ser forçados a conceder desejos para os seus mestres. Os Ifrits, diferentes dos djinns, eles são criaturas muito mais agressivas e muito mais malignas do que os djinns, apesar de terem algumas histórias em que o Ifrit é retratado como um guardião, um protetor. Na maioria das vezes ele é o bandido da história, não é muito diferente de um demônio. Os Ifrits são criaturas que vivem em comunidades, eles não ficam sozinhos. Além de serem estupidamente poderosos e não poder ser feridos por dano físico, tipo, metal não afeta eles, não adianta atacar eles com espada, com flecha, nada. A única coisa que pode afetar um Ifrit é magia. Então, era dito que o Ifrit só podia ser capturado por um mago. Então, nas histórias árabes, você vê muita coisa de magia, muita coisa de ocultismo na mitologia árabe. E os Ifrits eram capturados pelos magos mesmo. Inclusive, esse negócio que você vê em jogos de videogame, filmes, que os magos falam uma sequência de palavras mágicas, conjuram um feitiço e depois disparam, sei lá, uma bola de fogo, um relâmpago, uma lança de gelo, essas coisas aí, eles remetem também à mitologia árabe, tá? Tem os magos nórdicos, mas também uma boa parte desses negócios de magia, com conjuração de palavras, é da mitologia árabe. Nós também temos um tipo de djinn diferente, superior aos djinns normais e aos Ifrits, que são conhecidos como os Marids ou Marids, que são exatamente igual aos djinns, são a mesma coisa que o djinn, a mesma raça, só que eles são mais poderosos, eles são superiores em nível de poder mágico e seriam capazes de conceder desejos mais possantes para aqueles que os capturassem. Com a diferença de que eles eram tão arrogantes e tão metidão a besta, que se tu fizesse alguma coisa pra ele, tipo, se tu reverenciasse ele, ou ficasse bajulando ele já abria as pernas já e concedia desejo pra quem agradasse ele. Os caras eram, tipo,
Tu só precisava bajular ele, ele já te dava as coisas que tu queria. Enquanto ele achasse que tu é submisso a ele, ele ia, né, te ajudar aqui ou lá. Mas geralmente a pessoa que fazia isso tinha que virar servo dele. Bem complicado. Parece que tu praticamente se tornava um escravo voluntário dele para ganhar favores. Tem coisa de gente chinelona, né? Mas era normal na mitologia árabe dos antigos. Com certeza você já deve ter ouvido falar nos ghouls também. Que para nós, né? Nós no português brasileiro, nós traduzimos geralmente como carniçal. Por um motivo bem óbvio, né? O ghoul, ele é também um tipo de gênio, só que ele não concede desejo para ninguém. Ele prefere morrer do que conceder desejos. E ele é uma criatura das trevas que vive no subsolo. Ele rasteja por baixo do subsolo, ele vai cavocando o subsolo e tal. E ele se alimenta basicamente de cadáveres das pessoas. Claro, nas épocas antigas não tinha caixão. As pessoas eram enterradas, eram colocadas na terra mesmo, na areia, embaixo da areia, e lá ficavam. E obviamente, né, os corpos se decompunham com o passar do tempo. E os árabes daquela época não entendiam que o corpo simplesmente se desmanchava e a carne sumia e ficavam só os ossos. Eles acreditavam que os ghouls iam lá por debaixo da terra, eles iam cavocando por debaixo da terra, achavam o corpo das pessoas que tinham morrido e se alimentavam da carne dele e deixavam só os ossos. Era assim que eles achavam que o corpo se decompunha. Os ghouls, eles não são muito diferentes de demônios, tá? Eles são, na verdade, a palavra ghoul em árabe já significa demônio. Eles são os caras de pau da história, eles são os malvados da história árabe. Eles ainda têm a habilidade de mudar de forma. E eles usavam isso para enganar as pessoas, se transformando em animais, geralmente hienas, mas não sempre hienas, né? Qualquer tipo de animal eles se transformavam. Tem um outro bicho também que é muito estranho, que são os nasnas. Os nasnas, eles são... Eu não entendi, geralmente, pra te falar a verdade, eu não entendi muito bem, até hoje não sei como funciona isso, mas eles são literalmente metade de um humano. Metade mesmo, tipo, eles são meio pessoas. Tipo, pega uma pessoa e corta ela no meio. O Nasna é só um dos lados, ele não tem o outro lado. Ele tem então um olho, uma narina, metade da boca, uma orelha, braço direito e às vezes é retratado com uma cauda, tipo uma cauda de lagarto, mas não é sempre. A maioria das vezes ele aparece nas histórias como uma criatura moribunda, com o aspecto de um velho, bem acabado, assim, bem cansado e dependente de alguém. E eles ficam pedindo ajuda para que as pessoas carreguem eles até fontes de oásis, assim, para beber água. Eles estão no deserto, você geralmente encontra eles no deserto. E o cara só tem uma perna, ele anda mancando, né? Tipo um saci. E alguém tem que ajudar ele para chegar até no oásis. Quando chega no oásis, ele, ao beber água, né, ele se fortalece, se torna uma criatura estupidamente mais poderosa e mata a pessoa que ajudou ele. Muita gente boa esse cara, né? Não dá nem pra chamar ele de duas caras. Tá, eu paro. Outra criatura que temos também na mitologia árabe é Genhema, que eu mencionei antes. Genhema não é só um lugar. Genhema é uma criatura também. Ela é basicamente uma serpente gigantesca e o corpo dela seria tão grande que ele compõe todos os 7 infernos. Os 7 infernos ficam dentro dessa cobra gigante. E aquele lance do mármore, né, do inferno seria a língua de Genhema. A língua de Genhema é toda feita de mármore, um mármore flamejante onde as pessoas ardem e queimam lá no submundo, né? Seria uma das punições, né, para as almas malignas, né, para as pessoas que fizeram maldades durante a vida. Temos também um cara muito famoso, né, na mitologia árabe, que é o Sephiroth, que é o anjo de uma asa só. Ele foi criado pelo deus, né, pelo deus maior da história árabe, e esse anjo, ele tentou literalmente roubar o planeta. Ele queria roubar a Terra para ele. Ele queria a Terra para ele. Ele pegou a Terra, ele era grande, né, era enorme, colossal. Ele pegou a Terra nas costas e tentou fugir com a Terra. O deus lá da mitologia árabe, que criou ele, não gostou muito da história e para que ele não fugisse voando de novo, cortou uma asa dele. E assim surgiu o anjo de uma só asa, Sephiroth, que é uma retratação, né, uma referência a essa criatura, é o Sephiroth do Final Fantasy VII mesmo. Temos também o touro, né, o touro gigantesco, colossal, chamado de Kjata, ou Kujata, né. Ele é descrito como um touro, eu não sei como é que ele se parece com um touro, porque a descrição dele é basicamente um touro com 400 chifres, 400 bocas, 400 olhos, 400 patas, 400 sei lá o que, tudo é 400 do corpo dele. E o bicho é tão gigantesco que para cada pata dele, tipo, a distância que existe entre cada pata, se ele abrir os braços assim, ó,
Para te viajar de uma pata até a outra, tu precisa de 500 anos de viagem. Não, eu não tô falando do corpo todo dele, tô falando só de um braço ao outro, ele tem 400. Tá, então, pra tu percorrer o corpo dele inteiro, nem um humano não tem como fazer isso, porque é impossível. E esses 3 carinhas que eu descrevi agora, Sephiroth, Genrema e Kujata, foram todos explicados para preparar o terreno para uma outra criatura maior, que agora eu vou explicar um pouco mais. Em primeira instância, Deus, né, o Deus árabe lá, ele criou o planeta e colocou ele para ficar no plano da existência, no rio da existência, né? No rio da existência, que eles acreditavam que o mundo flutuava dentro do rio naquela época. Mas o rio era muito forte, a correnteza do rio era muito forte e o mundo ficava totalmente em caos. Não tinha como o mundo ficar quieto para que houvesse vida nele. Aí ele enrolou a base do planeta com uma serpente gigante, que é Genrema. Ele já usou Genrema, né, como a criatura para punir os ímpios depois. Depois que o Sephiroth tentou trair ele botou o Sephiroth para segurar a Genrema, para que a Genrema não ficasse estável, né? Então ficou o planeta, a cobra e o Sephiroth segurando ele. Mas como o Sephiroth não tinha uma asa, ele não conseguia se apoiar. Então o planeta continuava uma bagunça. Então ele se indignou, tipo, pá, chega, eu vou criar a maior coisa que eu consegui criar, o maior peso que eu consegui pra fixar essa palhaçada aqui pra parar de mexer. Então ele criou o Kujata, que é o boi, aquele gigante de 400 apêndices, 400 braços e os caralho a quatro. Ele deve parecer mais um polvo do que um boi, né, se for pensar. O problema é que o Kujata, ele era enorme, né? Tipo umas 400 mil vezes maior que a Terra. O bicho era um monstrengo. E ele começou a afundar por causa do peso. Ele começou a afundar nesse rio da existência, né? E ali, depois disso, Deus dessa história aí não tinha mais pra onde inventar. Não tinha mais pra onde, o que ele podia fazer. Aí ele se sentou lá no lugar e ficou esperando, pensando, né? O que eu posso fazer agora? E enquanto ele pensava, a estrutura toda ia caindo, até que bateu em cima de alguma coisa. Alguma coisa escorou. Alguma coisa escorou toda a estrutura no fundo. Ele pensou que até no momento quando aconteceu, né, a caída dele, ele imaginou que o Kujata teria chegado no fundo do rio. E ele ficou curioso, porque ele também nunca tinha visto o fundo do rio. Então ele desceu. Ele fez toda a viagem lá dos 500 anos, da cabeça até o pé do Kujata. Deve ter sido mais do que 500 anos. Mas enfim, ele fez toda a viagem, chegou lá em cima. Quando ele chegou em cima do casco do Kujata e deu uma olhada embaixo, ele viu que o Kujata não tinha aterrissado no chão do rio. Ele tinha aterrissado no dorso de uma criatura que ele não tinha criado, a não ser que não deveria existir, e estava lá. Ele olhou a imensidão do ser e só viu um dorso todo feito de escamas, enorme. Para onde quer que ele olhava para lá, olhava para cá, olhava reto, olhava para trás, ele só via escama, ele não via mais nada. Ele não sabia o que era aquele bicho. E ele ficou... Essa criatura onde ele caiu era tão poderosa e tinha um nível de energia tão alto que ele olhou... Só de olhar para as escamas, ele ficou atordoado por 3 dias. Era um deus. E ficou atordoado por 3 dias só de olhar para esse bicho. Não aguentando o contato visual com a criatura, ele teve que subir de volta. Mais 500 anos de subida. Ele criou um nome para a criatura, mesmo não tendo sido ele que criou, ele deu um nome para ela, chamado Bahamut. Vocês já sabem onde é que isso vai dar, né? Sim, o nome Bahamut, pela pronúncia vocês já notam que é árabe. Só que diferente do que aparece nas séries de Final Fantasy e em Dungeons and Dragons, Bahamut não é um dragão. Ninguém sabe o que é o Bahamut. Ele foi descrito, né, associado a um peixe. Porque na época não sabia nem o que era um dragão, né? Então meteram um peixe no meio. Ah, tem escama, é peixe. Tem escama, tá num rio, tá nadando, é peixe. E foi assim, foi descrito como um peixe. E ele aparece nas lendas como sendo uma criatura, sendo um peixe. Enfim, ele é descrito como um peixe. Mas até hoje ninguém sabe o que ele é. Ele é associado a um dragão porque ele é uma grande criatura enorme com escamas. Mas ninguém sabe quem ele realmente é. Eu não entendo muito de árabe, mas eu achei um site que eu estava pesquisando aleatoriamente que Bahamut é uma união das palavras Barra, Nai, Anmut, que era uma linguagem antiga lá da Arábia, antes ainda da linguagem árabe existir. Tinha essa expressão Barra, Nai, Anmut, que significa aquele que não deve ser contemplado. Se tu olha pra ele, tu tem um colapso lá, bem loucão,
e não consegue fazer mais nada, fica paralisado de olhar pra ele. Imagina se um humano olhasse, um deus olhou pra ele e ficou atordoado por 3 dias, um humano olha pra ele e deve morrer, mínimo. O pior de tudo é que toda essa estrutura, né, os 7 céus, a Terra, Genrema, Sephiroth, Kujata, toda essa estrutura enorme tá em cima do Bahamut. E se o Bahamut se mexer mais forte, ele derruba o Kujata. Então é dito que o Bahamut provavelmente está dormindo, porque ele está sempre parado, sempre, ele nem se mexe. E o momento em que ele acordar vai ser o fim de tudo. Quando ele acordar, vai dar uma espreguiçada, acabou. Tipo, ferrou tudo. Então o Bahamut ele seria o destruidor. Passivamente ele seria o causador do apocalipse. Então é bem mais cabuloso. Tá? Ah, e o pessoal que joga D&D, que conhece a história do Bahamut ser inimigo da Tiamat lá, dragão de 5 cabeças que aparece no D&D, não tem nada a ver, tá? Tiamat é uma lenda babilônica. Eu não lembro se é babilônica ou mesopotâmica, acho que é babilônica. Mas eles não tem nada a ver, tá? Essas criaturas não tem nada, nem se conhecem. E a Tiamat não é um dragão, ela é uma serpente. Uma hora eu falo da mitologia babilônica também. Vamos ver o que eu posso fazer para explicar aqui sobre as criaturas babilônicas também, porque não tem muita informação. Mas enfim, o vídeo por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado aí desses comentários e dessa pesquisa que eu fiz. Vou procurar agora mais mitologias mais underground que o pessoal não conhece também e vou postar no canal, porque mitologia é um negócio que eu gosto demais. O folclore de outros países é uma coisa que eu acho muito interessante e eu vou colocar mais no canal também. Então, por hoje era só. Velhart desligando e até mais!